No meio da Amazônia, uma árvore tombou e debaixo dela a gente encontrou 7 urnas funerárias. Mas você provavelmente já deve ter ficado sabendo dessa história. Até porque eu já postei um vídeo curto sobre isso e que muita gente viu. Mas se você ainda não viu, tem link aqui na descrição pra você acompanhar. E aí começou o desafio para a equipe arqueológica. Como é que eles vão chegar lá no meio da Amazônia? O que fazer para garantir que essa descoberta não vai ser perdida e eles vão conseguir pesquisar mais ainda e encontrar mais detalhes para aprender mais sobre o nosso passado? Como fazer um trabalho sério de investigação em cima disso? Para conseguir descobrir tudo isso, eu consegui bater um papo com a equipe que estava envolvida diretamente nessa descoberta. E eu aproveitei também para trazer algumas dúvidas que vocês levantaram também nos meus stories. E também algumas minhas sobre como é ser arqueólogo no Brasil. Quais os seus desafios e tudo mais relacionado. Então aqui a gente vai estar falando um pouco da descoberta, mas também um pouquinho sobre como é ser um arqueólogo no Brasil e como é ser um arqueólogo no meio da Amazônia. Então se você gosta de arqueologia, mas não sabe exatamente como é que funciona a prática, ou quer saber mais sobre como é que a gente fez essa descoberta, fica aí que essa conversa tá muito legal. E se você já gosta do canal, aproveita e deixa o seu like. Se você não conhecia a gente, aproveita e já se inscreve. Pessoal, vamos começar então do básico, assim, a primeira escala. Se puder explicar pra gente o que vocês fazem, o que é um trabalho de um arqueólogo? Porque muita gente, na verdade, não sabe, né? Bom, a gente da arqueologia, a gente estuda história, né? Só que ao contrário dos historiadores que vão atrás de documentos, a gente vai através da materialidade. Qualquer tipo de vestígio deixado, né, pelas sociedades, pelas populações humanas, né? Então a gente utiliza esses vestígios materiais para poder contar uma história. E aí pode ser coisa desde 50 anos atrás, 40 anos atrás, até coisa de 10, 15, 20 mil anos atrás. Então, basicamente, o trabalho da arqueologia é esse, né? A gente tentar reconstruir parte dessa história da humanidade. Isso é legal, porque existe um pouco esse mito, né, do arqueólogo só investigar coisa muito para trás, muito antiga, e não ver o trabalho do arqueólogo nas coisas mais próximas, né? Eu sei que no nosso caso, por exemplo, a gente está falando de uma descoberta que é antiquíssima, mas não é necessariamente a regra, né? A gente pode estar investigando qualquer vestígio material, né? Exato, acho que qualquer tipo de vestígio, né, que conte alguma história, e aí, principalmente nesse ponto, acho muito interessante, porque enquanto os documentos históricos, principalmente, às vezes ele vai trazer principalmente alguns dados, algumas informações das pessoas mais importantes, de um líder, né, alguma coisa assim, a arqueologia às vezes vai trazer um pouco da história, né, vai trazer a fala assim das pessoas que foram mais invisibilizadas, né, ao longo da história, né, populações quilombolas, escravas, indígenas, né, enfim, né, muitas das populações, né, que não aparecem muito assim na história oficial. Então, o bacana é que a arqueologia também consegue trazer um pouco disso também. E aí, então eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu tenho. Aí é a pergunta pessoal minha, tá? O quanto que a popularização do arqueólogo Indiana Jones na cultura pop vocês enxergam como um problema ou positivo? Enfim, qual a visão dos arqueólogos sobre como que o arqueólogo é visto em filme, em série, essas coisas assim? Basicamente assim, pensando, né, pessoas como Indiana Jones, por um lado, ele populariza porque traz aquela coisa, né, da história, da arqueologia, tal, né, os mistérios, né, de ir lá desvendar, tal, enfim, a história do passado. Por outro lado, ele traz muito essa imagem de uma pessoa aventureira ou quase um caçador de tesouro, né, como dizer assim, né, porque é o contrário, né, da arqueologia, que a gente tem toda uma metodologia, uma sistemática, né? Enfim, é uma forma de você escavar, retirar as peças. O cinema, obviamente, ele não mostra isso, né? Ele é sempre aquele o caçador de tesouro, né? E que tem inimigos, enfrenta, né? Assim, apesar de a gente ter também inimigos, né? Na nossa vida real, né? Os nossos pepinos, né? Os problemas e os perrengues que a gente enfrenta em campo, né? Não necessariamente a gente está lá com uma pistola 38, um chicote ali, né? Para tentar combater, né? As pessoas. Então, ele ajuda numa popularização, mas de uma maneira muito, diria, até que errada, né? Assim, diria que dá uma deturpada, né? E aí, já que você falou dos perrengues, qual é o perrengue de um arqueólogo? Que eu acho que é diferente do perrengue do historiador, né? Eu acho que pode ser inúmeros, né? O Márcio Alarla aí também, né? Eles também têm outras experiências, outras vivências, acho que pode falar um pouco.
Mas a gente tem vários, né, que são de coisas básicas, que às vezes é questão logística, né, que às vezes os sítios arqueológicos não estão próximos, estão muito longe, distantes, como esse das urnas, né, onde o Márcio e a Laela foram, e aí demanda uma logística, assim, medonha pra gente, né, poder chegar, escavar, se manter naquele local, né, acampar ali, depois poder retirar as peças também, né, tem esses perrengues logísticos, tem a própria questão da natureza em volta ali, né, ainda mais a Amazônia, né, então cobra, aranha, escorpiões, né, enfim, animais peçonhentos que às vezes estão lá escondidos, né, e a gente não vê, então a gente corre um pouco, né, desse risco. Doenças tropicais, né, dengue, malária também, né, todos nós acabamos, né, ficando expostos a esses riscos, né, na Amazônia. E tem as questões sociais, muitas vezes, né, ainda mais agora na Amazônia, né, que aí a gente tem grileiro, madeireiro, garimpeiro, né, os narcotraficantes, né, às vezes são áreas que são dominadas, né, pelo narcotráfico ou pelo garimpo, né, ilegal, e assim, daí também é um risco, né, que a gente corre também, e entrar em confronto, né, com essas pessoas, né. Aí, não sei se a Laila e o Márcio também tem mais alguma coisa para acrescentar aí dos perrengues que a gente passa. Assim, acho que nesse campo específico teve os carapanãs, tinha muito carapanã, que é uma muriçoca, que como eu sou do Nordeste, né, carapanã para mim também é um nome novo. Então tinha muito assim, nossa, eles ficam sugando o sangue da gente, é difícil trabalhar com eles ali. E nesse campo também tinha jacaré, então a gente tomava banho no rio, e aí tinha muito jacaré-açu que passava próximo de onde a gente estava tomando banho, só que tinha muito pirarucu, então eu confiava que eles estavam com a barriga cheia ali do pirarucu e que não ia mexer com a gente. Mas eu acho que o Cazu descreveu bem, assim, eu concordo com tudo que ele falou com relação a esses perrengues que a gente passa em campo de logística. No caso desse campo específico, a gente levou 24 horas para chegar até a comunidade, num barco de linha, a gente dormiu numa rede, chegou na comunidade, e depois foram 2 horas até chegar no Lago Grande, a gente montou um acampamento, aí tinha animais peçonhentos, às vezes chovia também, molhava, era complicado. E quando a gente foi para o campo, na primeira visita, tinha uma onça também. E aí ela estava comendo uma preguiça e, enfim, depois foi embora, estava com a barriguinha cheia, não mexeu com a gente. Que loucura, cara. É uma aventura mesmo, então. Foi uma aventura de filme. Caraca. E aí, tem uma pergunta que o pessoal fez também, que eu achei interessante. Que assim, a gente imagina muito o arqueólogo no campo, né? Lá no sítio arqueológico, espátulazinha, com pincelzinho, catando pra lá e pra cá. Mas assim, não sou entendido, mas eu sei o suficiente pra saber que não é só isso. Inclusive, talvez tenha trabalhos até que sejam mais demorados e que gastem muito mais tempo fora do campo. E aí, a pergunta que o pessoal muito fez é o quanto, assim, percentualmente, assim, do trabalho do arqueólogo é de fato no campo e o quanto que é em outros lugares e que lugares são esses, enfim. Então, geralmente uma etapa de campo pode durar 30 dias. Então, a logística é organizada antes. Então, efetivamente, tu pode passar 30 dias no campo. Mas, depois que termina o campo, né, é que começa uma série de investigações com esse material que foi coletado em campo, né? Então, tem as tratativas com as comunidades, porque aqui nós trabalhamos com uma arqueologia que é uma arqueologia participativa. Então, para ir para campo, a gente tem que ter toda essa anuência das pessoas, das comunidades, o arqueólogo tem que ser aceito, né? Aproveitando, contrariamente do Indiana Jones, o Indiana Jones chegava, pegava, saqueava, né? Vamos usar essa palavra bem clara, saqueava, matava e levava. Então, isso é o colonialismo. Então, nós aqui fazemos um movimento contrário, né? Que a gente costuma chamar de arqueologia de dentro para fora. Então, para a gente escavar, para a gente acessar esses contextos, a gente tem que ser aceito, tem que ser convidado pelas comunidades, porque se eles dizem não, então nós não podemos, né? Então, mas a média de um campo é de 30 dias. E a partir disso, a gente pode discorrer mais adiante, os estudos que vêm pós-campo, eles podem se estender, né? A gente tem exemplos de trabalhos de campo, de material que saiu de campo e foi para estudo em uma universidade parceira e demoraram 5 anos para voltar com os resultados. Então, é um trabalho parcimonioso, né? Não é assim a toque de caixa. Então, tem que se
ter evidências, tem que analisar essas evidências, né? Tem que trabalhar em cima, tem que desenvolver, tem que comparar, inclusive, com trabalhos já publicados, trabalhos de outros colegas. Então, há uma série, digamos assim, de protocolos a serem seguidos no pós-campo. Então, o pai do campo assim, é a parte muito importante, mas é o detalhe, né? Porque você tem que a preparação do campo leva um tempo, aí vocês vão pra lá e tem todas as 1000 coisas que podem acontecer e depois tem o tempo de fazer a investigação, né? E aí vamos puxar especificamente pro caso que a gente tá conversando aqui. Vocês chegaram, conversaram com a comunidade, fizeram toda essa saga até chegar lá, fizeram a escavação e conseguiram pegar os materiais e transportar também, que eu imagino que deve ter sido também toda uma saga. Se pra vocês irem já foi isso tudo, imagina pra voltar com o material que ele tem que, enfim, ter todos muito mais cuidados do que eu e você andando no barco, né? E aí, assim, agora, quais seriam então as próximas etapas desse trabalho especificamente? Assim, descobrimos, comunicamos, muito legal, muito interessante. E agora? Você diz depois que já foi feito a escavação, né? Que foi feito as urnas, Isso. né? Retirada das urnas. Então, agora, qual que é a tratativa, né? A ideia é justamente trabalhar em cima dessas urnas, né? Que foram resgatadas até para a gente poder ter alguma informação sobre elas e sobre o sítio arqueológico, né? Como um todo também, né? Pelo menos a partir dessas urnas, né? Então a gente vai analisar elas, vai estudar elas, ver se tem algum vestígio de osso dentro, né? Até para poder comprovar que é uma urna funerária mesmo, né? Enfim, tentar entender toda essa parte mais dos sepultamentos em si. Só que é isso, o que a gente está olhando é apenas um pequeno pedaço do sítio arqueológico, né? Essas urnas, elas só foram lá retiradas porque foi um acaso, né? A árvore tombou e elas apareceram, então foi feita uma coisa mais emergencial. Então, o ideal qual que é? Uma vez que você analisa esse material que já foi tirado, a gente conseguir voltar para lá em algum momento e aí tentar entender o sítio como um todo, saber direito, né, qual o tamanho dele, profundidade, né, e quais outros tipos de materiais podem ter ali nesse sítio. Se é uma ocupação, 2 ou 3 ocupações diferentes que tiveram, né, ou se é só essa que é da urna, né, enfim. Aí vai mais uma etapa de campo, mais uns 30 dias de campos aí, né, para poder também entender um pouco mais o sítio, né. Então, sempre tentando balancear um pouco assim essas etapas de campo, né, onde a gente coleta os dados, e depois a etapa de laboratório, que é muito mais demorada, né, como o próprio Márcio disse, que é onde a gente vai conseguir de fato extrair mais informações, né, a partir desses vestígios, né? Então a gente sempre tenta fazer um pouquinho dos dois ao mesmo tempo. E assim, eu vou admitir muito isso pra vocês, tá? Eu entendo bolhufas dessa parte da história do Brasil, o que inclusive eu acho um absurdo, e assim, eu acho que do que eu sei já é mais que muita gente, eu não sei nada, então assim, isso me dá uma angústia gigantesca, pensar essas ocupações. E aí, assim, a árvore tombou e a gente encontrou uma urna que provavelmente é uma urna funerária, né? A gente precisa só bater o martelo fazendo a investigação. Mas isso é uma prática comum da região, assim, já encontramos bastantes ou algumas urnas, né, com esse mesmo formato, assim, no sentido de é um ritual comum ou é uma coisa... O que está acontecendo, precisamos entender? Na verdade é uma coisa muito comum, né? Você tem vários tipos de sepultamentos, né, que ocorrem, né? Alguns são diretos na terra mesmo, né? E aí as pessoas, né, é feita uma cova e enterra a pessoa ali. Mas em muitos casos, principalmente, né, acho que no Brasil todo, você tem esses casos onde você tem uma urna mesmo, né? Você tem uma urna cerâmica e as pessoas são enterradas dentro dela, né? Então é uma prática muito comum, assim, de vários povos indígenas, né? Inclusive dos próprios tupis, que estão, né, mais para o sudeste, para o sul também, que é a mesma prática, nordeste, né, e Amazônia igual. Em alguns casos, o que você tem já é o que a gente chama de sepultamento secundário. O que é? Na verdade, é uma urna menor. Então, o corpo, ele é tratado antes, provavelmente ele é cremado, queimado, moído, às vezes triturado até, né, para ficar apenas pequenos pedacinhos de ossos, e aí ele é colocado dentro de uma urna. E normalmente é uma urna, né, bem menor no caso, né. Então aí varia, conforme o local, região, período, né, a época, os tipos de sepultamentos variam. Mas é muito comum, sim, você ter, né, várias urnas assim, aflorando, né, em alguns sítios arqueológicos, né. Tem um sítio ali que é na Reserva Manã, que é o Boa Esperança, né, que a gente chama ele lá de sítio Boa Esperança, e tem uma comunidade em cima. Só nesse sítio arqueológico, uma vez, a gente foi lá contabilizar quantas urnas, né? Porque a gente caminha ali pela comunidade
e a gente vê só a circunferência, né, aflorando assim na superfície. Então a gente consegue ver a boca da urna ou a metade da urna. Mais uma vez, contabilizando ali, foram mais de 100 urnas funerárias que estavam ali só nesse sítio. Você vai para um sítio do lado dele, né, sei lá, coisa de 1 quilômetro ao lado, você encontra mais um outro sítio com mais 80 urnas. Você vai para um outro sítio, tem mais 50 urnas funerárias. Então, assim, tem alguns locais que, obviamente, assim, tem uma maior quantidade, né, por uma questão, às vezes, simbólica, né, ou de uso, né, desse local, podia ser cemitério, né, alguma coisa assim, aldeia e cemitério junto, né, e tem alguns outros locais que não, né, às vezes você vai encontrar uma ou outra urna só, né, aí varia também, né, de cada casa, de cada contexto. Mas no caso, porque assim, eu não sei se é relacionado ou não, mas essas urnas que vocês encontraram, elas estavam embaixo de árvores, certo? Isso. Sim, isso. Mas, então assim, aí a pergunta e a curiosidade que ficou essa questão dela estar embaixo de uma árvore, é alguma questão, se vocês têm evidência de ser uma questão ritualística da comunidade que vivia ali, no sentido de, enterramos aqui, plantando uma árvore, ou a árvore já estava ali, a gente vai colocar as pessoas embaixo dela especificamente, é um pouco nesse sentido, assim, a pergunta. Então, pelo contexto dessa escavação em específico, provavelmente tinha uma casa, o enterramento aconteceu embaixo da casa e depois que a árvore nasceu. Então, essa árvore ela é bem recente, ela não é do mesmo período. Mas o que a gente percebe é que em volta tem outras plantas, porque a floresta amazônica ela foi plantada, ela não é uma floresta que é natural, ela foi plantada pelas pessoas no passado. Então, inclusive, essa planta pode ter sido também até plantada pelas pessoas, assim como as demais árvores que tem na floresta. É preciso situar também que o contexto, o local onde essas duas urnas foram encontradas, elas são áreas de várzea. Né? Então, essas áreas elas estão suscetíveis, né, a alagamentos periódicos, que aqui na Amazônia nós só temos o inverno e o verão, não temos as outras estações. Então, muito provavelmente, havia várias casas nesse lugar, porque tem alguns outros indicativos, né, que dão essa sequência que pode ter sido, né, o local de habitação. E outros exemplos a gente já tem também. Então, esse tipo de estrutura a gente vem identificando desde 2015, aqui na região do Médio e do Alto Solimões. Atualmente, nós identificamos cerca de 70 dessas ilhas, e essas ilhas elas não são naturais, né? Elas foram construídas por essas antigas populações aqui da Amazônia, né? Elas são nominadas regionalmente como aterrados e cavados, né? Isso porque tem evidências, e pela memória oral as pessoas também descrevem essas estruturas, né? Como o local de escavado, né? Que é cavada ao lado, era onde o material saía e aterrava essa outra parte. E para dar sustentação e firmeza, eles se utilizavam de fragmentos cerâmicos quebrados, então, para dar sustentação. Então, isso aí é mais um indicativo de que se tratava, né, de áreas de piso, né, e ocupadas de forma permanente. Isso tem menções sobre essas estruturas, né, no relato dos primeiros invasores europeus que chegaram aqui, né, no Médio e no Alto Solimões, vindo dos Andes. Veio em sentido contrário. Depois é que os portugueses subiram o rio. Então, é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida já há cerca de 10 anos. Tudo está deixando claro para a gente que existe 1 milhão de evidências de um passado riquíssimo na Amazônia, com 1 milhão de evidências arqueológicas apontando para isso. Ao mesmo tempo, é uma discussão que não parece ser uma discussão de grande público, no sentido assim, eu olho o negócio e falo, cara, como é que a gente, como o Brasil, não tá conversando sobre isso, porque isso é fantástico. Então, esse é o primeiro ponto. 2, aí eu não sei se é a percepção leiga minha, mas pelo que parece, não existe tanta pesquisa arqueológica quanto deveria ter um espaço desse, na quantidade que tivesse, com o incentivo que tivesse, com a valorização, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe. E assim, não sei se é uma percepção minha de não arqueólogo, mas eu não vejo não me parece, pelo menos, que tem pesquisas arqueológicas o suficiente para a quantidade de coisas incríveis que estão se mostrando nos últimos anos, que a gente vem pesquisando cada vez mais. E aí, eu acho que a resposta é provavelmente uma resposta bem clássica, padrão, mas eu acho que vocês como arqueólogos talvez conseguissem dar um olhar mais completo que talvez a gente não conseguisse chegar sem, que é, se a gente está encontrando tudo isso, e isso é tão incrível dessa maneira, por que cargas d'água
não existe uma valorização maior de todo esse processo que vocês, por exemplo, fazem, mas que eu imagino que deve ter 1 milhão de empecilhos e dificuldades ao longo do caminho, né? Eu acho que daí os empecilhos são de todas as ordens, assim, né? Acho que principalmente, né, para várias profissões, assim, que são da ciência, pesquisa, acho que quase todos enfrentam isso, né? Que primeiro é o investimento, né? Tem que ter um investimento nisso, não adianta, né? Tem que investir dinheiro, investir em formação de pessoas, faculdade, né? Enfim, graduação, pós-graduação, né? Então acho que falta um pouco desse investimento, né? Conseguir bolsas também de estudo, né? E a outra também é um pouco da valorização também da própria profissão, né? A profissão, ela não é tão bem valorizada assim. Ela não ganha tanto público assim no sentido de se interessar nessa profissão, de querer ir lá trabalhar. Não são muitos empregos, né? Os salários também não são os melhores. Então falta esse pouco de incentivo da parte profissional também. E se esse licenciamento, né, o novo código daí do licenciamento ambiental entrar, aí que, de fato, né, boa parte dos trabalhos arqueológicos não vão existir mais mesmo, né? Porque a grande parte, né, porque aí você tem tanto esse trabalho mais científico-acadêmico, né, feito, né, pelas instituições, universidades, como você também tem arqueologia dentro do licenciamento ambiental, por meio das empresas. Tem outro fator também, é porque toda a parte arqueológica, ela é gerenciada pelo IFAM, né, pelo órgão federal IFAM, e também sofre, né, por várias faltas de investimento também, né? Você imagina assim, que o estado do Amazonas, que é o maior estado, né, do Brasil, ele possui uma sede só do IFAM, que é em Manaus, e para atender todo o estado, existe somente 2 profissionais da arqueologia ali contratados, para atender todo o estado. E aí, assim, eles mal conseguem dar conta de Manaus, que já é a capital e que tem licenciamento ambiental, tem obra, e eles têm que fiscalizar, né, tem que ir lá checar, fazer as coisas. Quem dirá ele dar conta do resto do estado, né? Que também tem dificuldade de acesso, logístico, não é barato, né? Você sair de Manaus e ir para Tefé, por exemplo, é super caro, né? Enfim, então, assim, são várias questões de várias ordens, né? E eu acho que talvez não ocorra, né, tanta pesquisa, assim, pelo menos por conta disso. Pela falta de investimento mesmo, né? Falta de investimento, valorização também, né? Da profissão também. E essa parte mais do próprio Estado, né, do próprio governo também de também se colocar à frente, né, disso e também poder valorizar esse patrimônio arqueológico. Um outro ponto interessante também é essa questão desse olhar muito ocidental, porque aqui aplica-se como referência as coisas da Europa, do norte da África, então como se fossem sinônimos de civilização. Quando, na verdade, a arqueologia vem, ao longo desse tempo todo, provando, né, que a Amazônia, inclusive, foi um centro de inovação e desenvolvimento. Né? Olha o legado que essas antigas populações nos deixaram. Né? Se hoje a gente toma um chocolate, as pessoas costumam dizer um chocolate suíço, é um chocolate belga, quando, na verdade, é um chocolate aqui da Amazônia, ou um pão de queijo, que seria o pão de queijo sem a tapioca ou a fécula, sabe? E N coisas que, inclusive, alimentam a humanidade hoje em dia, isso tudo foi uma engenharia, uma tecnologia indígena, isso é um legado para nós. A própria, como ela falou no começo da nossa conversa aqui, a floresta amazônica é uma construção humana, ela existia como floresta, só que ela foi melhorada por essas populações. Então, eu penso, e concordo com o que o Cazu colocou, mas eu acho que nós temos que começar a pensar de dentro para fora e olhar a importância que nós temos de contribuição para, digamos assim, o desenvolvimento e a evolução como humanidade. Então, essas populações têm uma parcela muito, muito grande com relação a isso. Então, nós não devemos nada a outros povos, a outras culturas, e assim como eles, nós também contribuímos nesse sentido. E, efetivamente, uma pipoca todo mundo gosta no cinema, né? Mas quem inventou a pipoca veio de onde? Chegou um milho ainda aqui, né, do México. Enfim, então são todas essas questões. Eu acho que essa valorização, esse orgulho que a gente tem que ter de dentro para fora e parar de se espelhar em outras culturas que são alheias à nossa cultura, à nossa vivência. Então, eu acho que perpassa por isso também. Aqui a gente tem feito um trabalho bem legal, um trabalho de formiguinha, mas que é muito bacana,
que é de mostrar a reserva técnica, que é o local que o material arqueológico vai depois que ele chega de campo, passa pela análise, ele vai para essa reserva e ela é visitável. Então, aqui a gente costuma apresentar essa reserva para as pessoas de Tefé, para as pessoas de fora de Tefé, e é muito gratificante porque muitas pessoas se identificam. Às vezes a pessoa desconhece ou tem um conhecimento não muito profundo, e quando ela passa a entender um pouco da história, da memória delas, dos antepassados, elas passam a valorizar. Algumas pessoas já relataram nessas conversas assim, nossa, a minha avó poderia estar enterrada numa dessas urnas, a avó da minha avó, sabe, poderia ter feito um pote desse cerâmico. Então, acho que é bem interessante, a partir do momento que a gente passa a fazer essa divulgação, o patrimônio arqueológico ele é mais valorizado. E aí os caminhos para isso, eu concordo com tudo que o Cazu falou e o Márcio também, que é desafiador, mas a gente está na busca, assim. Perfeito. E aí, assim, vou trazer uma outra coisa que vocês comentaram, que muita gente não sabe também. Eu também sei muito pouco. Porque, assim, as pessoas associam muito o trabalho arqueológico só com um trabalho de pesquisa, que a gente pode até entrar por esse caminho, que as pessoas não sabem como funciona, que é, cheguei num lugar, vou fazer uma escavação, porque sim, né? As pessoas têm essa ideia, né? Achar um canto, botar uns gravetos aqui, botar uma cordinha em volta, vou catucar e ver se tem alguma parada. Que a gente pode, eu acho bom até a gente entrar nessa discussão depois. Mas, para além disso, essa ideia de que a arqueologia, ela é só, que é a questão que você trouxe do licenciamento, assim, que o arqueólogo, ele não é só um cara que ele pode ser, mas ele não é só o cara que, se ele tiver afim, quero fazer uma pesquisa abstrata, porque eu estou afim de entender um pouco mais sobre a história e vou fazer a investigação. Existe também uma obrigação de ter o arqueólogo em certos processos, enfim, do dia a dia das cidades, do campo, de indústrias, enfim, que é uma coisa que quase ninguém, sem ser arqueólogo, e às vezes o historiador sabe, mas às vezes também não sabe, que é esse processo. Se vocês pudessem explicar um pouquinho como é que funciona essa área também, porque eu acho que é até uma coisa que, de certa maneira, trava um pouco as pessoas que têm até interesse em fazer arqueologia e pensam em seguir a profissão, falam assim, a minha profissão, será que é só, que nem isso, né? É só a gente ouvir um chamado de uma urna funerária que tem no interior da Amazônia para eu ir lá ficar junto com o jacaré investigando? E não, né? Tem N outras coisas que tem a área pública, mas também uma área privada um pouco também que existe, né? Que as pessoas também não sabem. Sim, então, desde 2002, pelo menos, né, que daí teve a lei que começou a obrigar a ter essa parte do licenciamento ambiental, né, principalmente da área da arqueologia. E aí a ideia é essa, né, qualquer movimentação de terra que você for fazer, qualquer interferência que você for fazer, né, seja em superfície ou em subsuperfície, tem que ter a avaliação de alguém da arqueologia, para poder justamente ir lá e dizer, falar, não tem nada, né, aqui não tem nada arqueológico, pode meter a máquina, né? Pode fazer escavação, né? Enfim, o que é que a obra for fazer. Mas se tiver algum material, aí normalmente isso já é notificado ao IFAM, né? E aí são várias etapas, né? Eles têm a licença prévia de operação, de instalação, né? São várias etapas ao longo disso. E aí em cada etapa a gente também participa, né? Às vezes, primeiro a gente vai lá para identificar se tem sítio ou não. Não tem, então já pula todas as outras etapas. Pode seguir com a obra. Se for identificado, aí na próxima etapa, falando, então agora vamos ter que fazer o resgate desse material. Mas como sempre, os sítios são gigantes. A gente não consegue, né? Infelizmente, a gente não consegue resgatar tudo. Então a gente resgata o máximo que a gente consegue, estuda, né? Tenta fazer uma coisa bem estratégica, né? A mostrar o máximo, né, que a gente conseguir, e depois acaba liberando para a obra. Ou seja, né? Parte do sítio arqueológico ele vai ser eventualmente destruído na obra. E aí, por isso que daí na última etapa tem o monitoramento. Que enquanto as máquinas estão lá trabalhando, normalmente tem alguém da arqueologia que passa lá todos os dias acompanhando a obra para ver se não vai aparecer nada mais, assim, porque pode ser que apareça várias coisinhas pequenas. Aí fala, ok, a gente já mostrou essa área, né? Já tem uma amostragem, então a gente vai trabalhar com aquela amostra. Mas de repente pode aparecer uma urna que a gente não identificou, né? Uma mancha de fogueira, né? Ou uma parte de lixeira, enfim, algum contexto assim que pode nos dar mais informação, né? Então o monitoramento também é uma dessas etapas, né? Então tem essa parte do licenciamento que a gente vai para campo e que se trabalha muito, né, dentro dessa parte empresarial. E por lei também, né, não só os vestígios também o pessoal da arqueologia vive, mas também a parte da educação. Porque uma das coisas também que a norma diz é que tem que ter um educador patrimonial
nessas etapas também. Ou seja, enquanto algumas pessoas estão em campo, né, estão lá vistoriando, tem outras pessoas também que são da arqueologia que vão trabalhar nas escolas, nas comunidades, com a prefeitura, né, poder público, privado, enfim, vai tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis para tentar explicar o que é arqueologia, como funciona, né, quais são os dados que tem daquela região sobre arqueologia, né, enfim, para cada caso, né, também dá para preparar alguma aula, uma palestra, né, alguma atividade, oficina, né, com as pessoas. Tanto que uma das demandas que a gente tem, inclusive, lá para a região de Itefé, que é, né, como o Márcio e a Laila falaram, você tem muito desses livros didáticos que você abre e tem lá Egito, Grécia e Roma. Mas as pessoas moram no interior da Amazônia. E aí as pessoas perguntam, tá, eu sei sobre Grécia, Egito e Roma, mas o que aconteceu? No mesmo tempo que estava tendo lá o Império Romano, o que estava acontecendo aqui onde eu moro hoje? Isso os livros didáticos não trazem. Então, uma das coisas que a gente faz muitas vezes é justamente produzir materiais de apoio para os professores, né? E aí a gente produz material justamente para eles poderem trabalhar. Até porque muitas dessas pessoas vivem em cima do sítio arqueológico. Então, elas nascem e crescem olhando e vendo, né, aquele material em volta da casa, em volta da roça, né? E se perguntando, né? E aí, esses caras? São antigos, mas quão antigos? O que eles são? De onde vieram, né? Para onde foram, né? Então, assim, né, tem muitas dessas perguntas ali que os alunos, crianças, professores, moradores suscitam muito. Então, também faz parte do trabalho da arqueologia a gente também devolver esses dados, né, para as pessoas e principalmente para os professores. Então, tem tanto essa parte de campo, como também sempre vai ter alguém voltado, né, para essa parte mais de extroversão, né, de educação patrimonial. E que também entra tanto na parte científica acadêmica, quanto na parte empresarial também. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu, sei lá, eu tô aqui na minha cidade, aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Tem um terreno baldio que vai virar um shopping. Antes de alguém botar a primeira fundação desse negócio, tem que vir um arqueólogo, ele tem que fazer a análise para liberar. Obrigatoriamente. Isso. Se eu não fizer, é crime. Se não fizer, é crime, né? E aí pode ser embargada a obra, vai tomar multa, né? Enfim, aí vai correr todo o processo, né? Até porque quem define isso é uma lei federal, né? Não é nem municipal nem estadual, é federal. Então já é um negócio que já vem de cima ali, né? É IFAM, Ministério Público daí, né? IBAMA às vezes, já vão lá, já vão embargar a obra, né? Se ele não cumprir com todas as licenças. E aí, vou fazer então a pergunta do leigo, que é a clássica. Como vocês definem onde vai ser um campo para começar essa conversa? Porque tem uns que é isso, por exemplo, esse caso que a gente estava falando aqui. A árvore caiu, bum, apareceu o funerário, não tem nem discussão, beleza, aqui vamos investigar esse negócio. Mas agora, sei lá, exemplo, esse caso que tem que ter um licenciamento. Como é que você, qual é o, tá liberado ou não, tem alguma evidência de alguma coisa? Como é que funciona isso? Eu sei dar uma visão de leigo, porque tem um museu de arqueologia aqui em Itaipu, que eu vi que tem um processo que eu não sei se funciona assim sempre, se é até hoje, tá? Posso estar falando bobagem. Que é um processo por quadrante, assim. Que faz um quadradinho, aí vê se tem alguma evidência, e vê, vai para as outras áreas em volta e tal, enfim. Mas como que eu defino onde que eu vou botar esse quadradinho para começar a pesquisar? Entende o que eu tô querendo dizer? Que é uma pergunta que, assim, eu acho que é boba, mas é um bobo que, em geral, as pessoas não sabem. Eu, inclusive, não sei. Então, tem várias metodologias que podem ser aplicadas, né? Então, são esses que nós chamamos de levantamento. Então, tu vais... E aqui vale a pena pontuar que, geralmente, quase toda semana, a gente recebe informações sobre sítios arqueológicos. Então, as pessoas que moram sobre esses sítios ou as proximidades são elas as pessoas que mais conhecem sobre esses, digamos assim, esses sítios arqueológicos. Mas, a partir disso, a partir de um projeto, a partir de uma submissão para uma portaria, né, de trabalho, então tu vais a campo, então tu faz varredura de superfície, tu pode fazer uma malha de tradagem, né, que é cavar buracos com aquela boca de lobo a determinados espaços. Então, a cada 10 centímetros, tu tem leituras do que está embaixo e até onde esses vestígios aparecem, né? Se tem mais profundidade, então aplica-se outro tipo, né, de metodologia, um poço teste, por exemplo, quando é muito profundo. Então, a partir dessas leituras, organiza todas essas tradagens, né, e faz as leituras delas por nível. Então, aonde se concentra a maior quantidade
material com essas incisões, tu pode escolher uma área específica para começar a escavar. Tu pode também, até onde o sítio vai, que densidade de material cerâmico lá na ponta, ele vai aparecer ou onde já não aparece mais, dependendo da pesquisa que tu queres fazer. Mas também tem por georradar, que consegue identificar o que tem algumas coisas embaixo da terra. Então, hoje em dia tem vários tipos de metodologias, LiDAR, inclusive, né? Então, são várias formas que tu tens para saber aonde começar uma escavação em um determinado sítio arqueológico. Às vezes a gente se orienta também pelo que está na superfície, porque se tem uma grande concentração em superfície, provavelmente ela vai estar em subsuperfície. E aqui na Amazônia a gente confia muito no conhecimento das pessoas que vivem aqui. Então as pessoas elas estão trabalhando na área de roçado, elas estão em cima do sítio arqueológico, a casa delas fica em cima desse sítio, então elas estão mexendo nos quintais delas. E aí elas falam, olha, para cá tem uma maior concentração. Quando a gente está trabalhando, a gente vê que tem uma maior concentração. Então, a gente confia muito nisso, né? Muito nesse trabalho colaborativo, em conjunto com as pessoas, e atrela também a esses métodos e técnicas que a gente vê na academia, que o Márcio já falou, né? De tradagem, da unidade de escavação, do poço teste. Deu para entender ou ficou Deu confuso? para entender mais ou menos. Mas acho que sim. Acho que deu a entender depois que a gente define onde é o sítio. Mas como é que a gente define onde é o sítio? Ah, entendi. Entendeu a minha pergunta? Tipo assim, eu tô aqui, eu não tenho o olhar treinado do arqueólogo, mas vocês têm o olhar treinado, sei lá, eu tô andando, eu vou falar assim, isso aqui talvez seja indício de uma parada. E aí vocês separam a área, mais ou menos assim? Mais ou menos isso, né? Na verdade é isso, a gente vai atrás dos vestígios. Aonde tiver o vestígio, ele é o sítio arqueológico, né? Aí o que falta a gente definir é qual é o tamanho desse sítio arqueológico. Obviamente, às vezes, a gente está andando assim em alguma área e encontra somente um vestígio, só um. Depois você roda tudo em torno ali e não encontra mais nada, só tem um. Assim, é como se ele tivesse parecido perdido ali, né? Sei lá, alguém estava andando e deixou cair um vaso ali, né? Caiu um pote e ficou ali, né? Pelo meio ali. Aí, nesses casos, ele não é um sítio arqueológico, a gente trata como ocorrência, né? Como uma ocorrência arqueológica. Porque, né? E não tem nada associado, né, a esse vestígio. Mas normalmente é isso, a gente vai observar a paisagem, né? Se tem alguma estrutura de terra, se tem alguma modificação antrópica, né? A cor do solo, né? O tipo de vestígio, né, que está em cima, que daí nessa a gente já consegue ver que é uma coisa mais recente, mais antiga, né? Se é um pedaço de telha, tijolo, ou se é um pedaço, né, de um fragmento, né, cerâmico bem mais antigo, enfim. Mas a partir do momento que a gente identifica essa concentração, né, de vestígios, né, que está em uma determinada área, isso por si só já é o sítio arqueológico. E só para complementar o que o Cazu falou, também tem uma coisa diagnóstica muito importante aqui na Amazônia, que são as terras pretas indígenas, né? Então, se bateu com esse tipo de solo, que não é um solo natural, é um solo que foi produzido por essas pessoas, né, resultado dessas ocupações, então é uma coisa das mais diagnósticas para se saber que é um sítio arqueológico. É, porque se tem essa terra, então é porque tem coisa lá, né? E aí, então, pra gente indo caminhando pros finalmente, uma pergunta importante que eu acho que é pra galera que tem interesse. Porque assim, pelo que eu entendi aqui também, é um trabalho parecido com o do historiador, mas também é um trabalho que você tem alguns conhecimentos mais técnicos específicos de outras áreas que o historiador, por exemplo, geralmente não mexe muito, né? Uma geologia, uma química, uns outros caminhos. Beleza, quero ser arqueólogo. Tô terminando o ensino médio, falei, cara, tava com medo, mas agora eu fiquei tranquilo, tem um caminho pra mim. Legal. Qual seria a dica que vocês dariam pra alguém que pensa em ser arqueólogo? Aí eu acho que o Márcio Alayla pode, né, dizer melhor, porque que nem eu sou formado em História. Na minha época não existia graduação em Arqueologia. Eu formei em História e fui fazer pós-graduação em Arqueologia. Já a Laila e o Márcio, eles são graduados em arqueologia, né? Porque aí depois já teve os cursos. Aí eu acho que eles podem explicar então bem o curso melhor. de arqueologia é recente. Você sabe de quando que é, Márcio? Aí eu já não lembro. Na década de 60 e 70 tem a Estácio de Sá, no Rio, que tem o curso, uma graduação particular. E aí depois abriram uma federal, que é a Universidade Federal do Vale de São Francisco, que é a que eu fui formada, se eu não me engano, em 2004. E aí, a partir de então, que começou as graduações no Brasil. A primeira foi em São Raimundo, porque lá tem a Serra da Capivara, a pesquisa da professora Nieri Guidon, e aí abriu a primeira turma lá. E aí depois se espalhou para outras partes do Brasil. Então, em geral, tem 20 anos, se muito, a maioria deles.
A maioria dos cursos. Tinha esse da Estácio, né, que era mais antigo, mas geralmente antes eram os historiadores, né, no caso, que trabalhavam com arqueologia. Ainda hoje, né? Também, porque era assim, a pessoa fazia graduação em História, Ciência Social, e aí depois fazia após em Arqueologia. E acho que ainda hoje, né, isso ainda vale. Se a pessoa quiser fazer direto uma graduação em Arqueologia, tem várias espalhadas, né, aí pelo Brasil, né? Principalmente em federais, em universidades federais tem vários cursos de graduação. Mas a vantagem qual que é? A arqueologia, ela é uma área interdisciplinar, é uma ciência interdisciplinar. Então, assim, você depende de muitos conhecimentos específicos para poder trabalhar com arqueologia, né? Por exemplo, quem trabalha só com ossos humanos, às vezes a pessoa já tem uma formação para a área mais da área das biológicas. Quem vai trabalhar com vestígio de planta, né, um conhecimento mais de botânica. Quem vai trabalhar mais com a questão da formação dos solos antrópicos, vai ter uma formação mais da geociência, da geologia. Enfim, então você tem todas as áreas possíveis, podem, né, dialogar com a arqueologia. Até mesmo direito, economia, arquitetura, tudo, né, dá para você dialogar com a arqueologia. Então, não necessariamente a pessoa precisa focar, eu vou fazer a graduação em arqueologia. Não, ela pode fazer a graduação em outras áreas, não tem problema. E depois, numa pós-graduação, se especializar em arqueologia também, né? Isso é totalmente viável e, às vezes, é até desejável em alguns casos, porque é um tipo de conhecimento que, na graduação em arqueologia, às vezes você não vai ter tão específico, mas se você fizer uma graduação em geologia, né, porque você quer trabalhar só com solos de sítio arqueológico, aí, com certeza, uma graduação em geologia vai te dar muito mais subsídio, embasamento, né, para poder trabalhar. Mas é muito legal também fazer a graduação em arqueologia. Sei que eu sou suspeita para falar, é uma graduação incrível e é interdisciplinar, então a gente vê muitas coisas, assim, são muitas cadeiras. No caso da minha formação é arqueologia e preservação patrimonial. Então a gente viu muita coisa de preservação, educação patrimonial, a gente teve muita aula com historiadores, antropólogos, é uma equipe toda interdisciplinar, né, com arqueólogos também. E aí a gente vê muitas essas questões da geologia, geomorfologia, topografia, desenho arqueológico. Então, assim, é um mundo bem interdisciplinar. E a formação, assim, quando a gente se forma, não fica restrita ao campo em si, se pode trabalhar no campo, no laboratório, no escritório. Então, é uma profissão que é bem dinâmica, assim. É muito legal. É isso. Isso é legal, assim, e aí esse conselho que eu acho que também é interessante é dos caminhos, né? Porque isso é uma coisa que muita gente não tem essa noção, né? Que você não precisa só estar no campo, você pode fazer N outros caminhos que a arqueologia abre para você, né? Inclusive, por lei, teoricamente, então, se a gente viu que tem a questão da lei do patrimônio, era para ter muito mais arqueólogo no país, né? Sim, não, com certeza, né? Era para ter muito mais arqueólogo e trabalhando, né, nessa parte de licenciamento ambiental. Gente, eu vou aproveitar, porque eu pedi pro pessoal fazer algumas perguntas de como é que, assim, como que vocês conseguem datar essas coisas. Por exemplo, as urnas. Ela vai ter um material orgânico, provavelmente deve ser mais fácil de datar, né? Mas às vezes não tem. E aí, como é que a gente consegue dizer assim? Porque tem algumas coisas que são muito antigas, né? Então como é que a gente vai pegar um negócio e falar assim, não, isso aqui provavelmente nos 3.500 anos atrás, sabe? Como é que a gente chega nesse dado, assim? Então, na verdade, a gente tem várias metodologias também, né, para poder fazer datação. A mais comum é por carbono 14, né, que é a datação radiocarbônica. E aí, a gente sempre vai tentar procurar algum material orgânico, né, de preferência carbonizado, né, justamente para a gente poder fazer essa datação. É claro que não somos nós, arqueólogos, que fazemos, né? Aí tem os laboratórios, que normalmente é o pessoal da física e da química que vão trabalhar exatamente com isso. Então a gente coleta nossas amostras e manda para eles, e eles fazem as datações, né? E depois só mandam o resultado, né, para nós. Mas aí cabe ao pessoal da arqueologia justamente saber selecionar a amostra e saber se tem uma boa amostra ali, né? Então uma amostra que não pode estar, por exemplo, contaminada. Contaminada, né? Digo assim, às vezes a gente achou um carvãozinho ali a 2 metros de profundidade, mas tinha uma mega de uma raiz do lado. Então esse carvão, na verdade, pode ter sido da superfície que a própria raiz foi empurrando ali para baixo. Ou então tinha um formigueiro, buraco de tatu, né? Assim, os animais também carregam, né? Transitam as coisas de cima para baixo. Então, às vezes, vestígio muito pequeno, igual o carvão, né? Que é uma coisa muito leve e pequena, ela pode simplesmente passear, né? Enfim, e ficar zanzando ali, né, pela profundidade.
Mas a principal datação que a gente usa é essa é a radiocarbônica, que dá para fazer tanto no Brasil quanto fora do país também. E aí tem outros tipos de datação, como a TL, né, que é termoluminescência, né, e daí, na verdade, ele vai ver a quantidade de radiação solar que foi captada pelos cristais, pode ser de cristal de quartzo, mica, né, o que quer que seja, mas que absorveu, porque ela vai absorvendo essa radiação. A partir do momento em que aquele material fica coberto ali pela Terra, ele para de captar essa radiação. Então, quando eles coletam esse material, tanto que ele não pode coletar e deixar exposto ao sol, senão ele vai continuar, né, vai coletar mais. E nem também pode ser um material que está muito próximo da superfície, porque se teve alguma queimada, o próprio calor, ele meio que retira parte dessa luminescência, né, que foi capturada ali pelos cristais. E aí que pode estar na cerâmica, né, pode ser um objeto de rocha, né, um artefato de rocha e tal. E aí, então, normalmente esse material também é mandado ali para um laboratório que eles vão conseguir medir e extrair toda essa radiação solar que foi captada, né, por esses cristais. E ele também dá uma datação. Ele não é tão precisa quanto a radiocarbônica, mas ele já te dá uma boa ideia. E aí tem milhares de outras datações também dá para fazer, com isótopos estáveis e tal, mas são materiais muito específicos e principalmente do pessoal que trabalha mais com paleoambiente, né, com a parte paleoambiental. Mas que também, dependendo dos casos, né, resolve para nós também da arqueologia. Então, geralmente, uma equipe arqueológica ela precisa ter outras áreas e outras especialistas de outras áreas trabalhando junto com vocês, né? Que é uma parte que é legal da gente perceber, que é um trabalho que precisa obrigatoriamente ser colaborativo, né? Não dá pro lobo solitário ser arqueólogo, não dá pra ser o Indiana Jones. This is intolerable! This could be close! Faster, boy, faster! Well, they don't come any closer than that. Indo pra lá e pra cá. Atirando pra lá e roubando coisa pra tudo que é canto. E além dessa datação que o Caso citou, ele falou da datação absoluta, né? Que são datações que a gente manda datar em laboratório. Também tem a datação relativa, que é quando a gente encontra um material arqueológico que é parecido com um que já foi datado. Então, a gente automaticamente dá a data para ele aquela. Seria uma datação relativa, a mesma data do outro que foi datado por uma datação absoluta. Ah, então tipo assim, se eu achei uma urna ou uma cerâmica que ela tem um estilo artístico específico que a gente já conseguiu datar que é de um período X. Aí se eu achei um parecido, sim, muito provavelmente é daquele período, mais ou menos isso? Mas só que aí a margem de erro é muito grande, né? Pode ser muito grande, dependendo da persistência de determinado estilo cerâmico, né? Na linha do tempo. Então, essa margem de erro ela pode ser muito grande, mas a gente pode relacionar a esse período. No caso, as outros tipos de datações elas são mais precisas, né? Que são datações absolutas. E cada vez mais essa margem de erro vai diminuindo, né? Com o avanço e a precisão das máquinas. E aí, uma outra pergunta, que a pergunta específica do Miguel foi se podia abordar a parte menos glamurosa do trabalho, que é o gabinete. Eu não sei se, na opinião de vocês, o gabinete é a parte menos glamurosa. Mas assim, se vocês pudessem falar assim, qual a parte que você fala assim, rapaziada, que é igual a minha, né? Assim, todo mundo adora ver meu vídeo. Tá, mas eu fico 8 horas sentado, enfurnado aqui, me ouvindo falar em looping 30 vezes a mesma frase. Que é a parte que o pessoal não vê. Acho que é um pouco disso, assim. Qual a parte que o pessoal não vê que é bom lembrar que também acontece, assim? Eu acho que eu concordo, que é a parte do gabinete, né? Que nem a Laila e o Márcio aí, eles ficaram rindo, mas é porque sempre foi essa minha reclamação nos últimos 10 anos, justamente porque eu era o coordenador do laboratório, eu só ficava no gabinete. E normalmente quem ia para campo eram os dois, era o Márcio e o Laila, né? Eles que iam mais para campo e eu que ficava nessa parte lá de gabinete. Que é uma parte que tem que ser feita, que é quando, né, você vai pedir, né, porque toda escavação precisa de uma autorização do IFAM também. Então você tem que escrever um projeto e pedir uma portaria que vai ser publicada no DOU, né, lá no Diário Oficial, dizendo, autorizo, né, ou a equipe tal a fazer escavação no sítio tal, né, e é só a partir disso que você pode ir lá fazer escavação. Mas alguém vai ter que sentar, escrever o projeto, fazer todo o orçamento para ver quanto vai gastar, quanto de comida vai, de combustível, né, enfim, materiais, não sei o que, depois voltou de campo, o que mais que vai precisar comprar para poder trabalhar em laboratório depois, né? Você vai conseguir bolsistas, às vezes, ou estudantes para poder ajudar, né, nesse trabalho também, prestar contas, relatório depois de volta também por fora, enfim, tem toda essa parte burocrática que fica por trás, que é justamente para poder acontecer,
né, arqueologia. Mas isso acho que é de qualquer ciência, né, de qualquer área da ciência, sempre vai ter alguém que vai ficar lá no gabinete resolvendo a maior parte dessas burocracias. Todo trabalho tem, né? Alguém que vai ter que fazer a gestão, não tem jeito. Não tem jeito, né? Daí não tem como fugir, não. Verdade. O trabalho de campo é infinitamente melhor do que o de laboratório. Consenso da equipe, então. É o E ainda tem a consenso. prestação de conta, né, Cazu? Ainda tem a prestação de conta, né? Porque daí, obviamente, nem sempre dá certo, né? Porque daí veio aquela nota fiscal, falei, putz, mas essa nota fiscal não vale, não vai ser aceita, enfim, mas já foi gasto dinheiro, né? E aí como é que, enfim, daí tem todos esses perrengues, né? Eu via eles indo para campo lá, me escorria uma lágrima, assim, né? Tipo, eu quero ir junto, né? Me levem. Tristeza. E tem a pergunta do Wilson que eu gostei muito, que eu acho uma pergunta legal pra gente ir encaminhando, que é, especificamente para cada um de vocês, o que fez vocês se interessarem na arqueologia? Qual é a história de amor de vocês com a profissão? No meu caso, como eu sou do Piauí, né, São Raimundo Nonato, desde muito pequena, numa cidade muito pobre do Piauí, eu vi que a arqueologia transformou a realidade da minha cidade graças ao trabalho da professora Neide Quidon. Então, ela foi uma grande fonte de inspiração que me fez ser arqueóloga, assim. Eu não entendi o que era arqueologia, mas eu sabia que a arqueologia tinha mudado a minha realidade, tinha mudado a realidade das pessoas da minha cidade, a realidade da minha cidade, que era muito pobre, de repente começou a chegar Banco do Brasil, essas instituições públicas que não tinham, INSS, Receita Federal, a cidade começou a crescer, a ter vários comércios, tem universidade, inclusive eu só me formei porque a Universidade Federal do Vale de São Francisco foi para lá e através disso tive a oportunidade de estudar por conta das pesquisas de lá, senão provavelmente eu não teria me formado. Então foi muito nisso, assim, ter ela como fonte de inspiração. Então, eu acho que eu sempre quis ser arqueólogo. Então, nas conversas com os meus avós, do lado materno e uma avó do lado paterno, então isso só foi aumentando essa curiosidade, né? Porque eles me falavam muitas coisas, né, dessas vivências das pessoas aqui da Amazônia. Então, que eu sou do interior também, eu tenho essa vivência, mas não tinha nenhum curso de arqueologia. Então, em 2008, que começou a UFOPA em 2010, né, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará. E aí foi a possibilidade, né, de poder fazer arqueologia. Então, é muito gratificante tu poder ir para campo, trabalhar com o que tu gosta. Não importa se a gente está doando sangue para pesquisa, né, compulsoriamente para os carapanãs ou muriçocas, né, mas a possibilidade de tu compreender, sabe, é como se abrir uma janela do passado e tu consegue dar uma olhada, mesmo que a vidraça esteja embaçada, esse nível de compreensão, isso é que motiva a gente, né? E esse conhecimento ele tem que ser passado, ele tem que ser resgatado, ele tem que ser preservado e ampliado. Então, essa vontade de tentar entender e compreender como esses processos ocorreram no passado, muito, muito longínquo, e os reflexos desses processos ainda estão presentes aqui na Amazônia, na vivência diária aqui das cidades, das comunidades indígenas. Então, esse passado, ele vive não só no DNA das pessoas, mas nos modos de fazer, sabe? Então, na vida cotidiana. Então, a arqueologia, para mim, eu encaro a arqueologia como se fosse uma missão. Eu tenho uma missão arqueológica. Então, é assim que eu vejo a pesquisa. Bom, meu caso, né, não é tão bonito e tão próximo assim, né, igual o da Laila, né, e do Márcio, até porque, né, eu sou do interior de São Paulo, né, mas trabalho muitos anos ali na Amazônia, mas ao contrário, né, deles, eu acho que eu segui mais ou menos o sonho, assim, de quase muitas crianças, né, a minha questão era paleontologia, né, aquela pira com dinossauro, e quero dinossauro, eu vou ver dinossauro, e não sei o que, né. Só que é isso, né? Aí você vai crescendo, né? E aí você vai, né, enfim, amadurecendo, né, essas ideias do que você gosta. Mas, de toda maneira, eu nunca deixei de gostar dessa parte da pesquisa vinculada ao passado, né? Então, né, história, né, geografia, paleontologia, arqueologia. Então, eu sempre estive muito próximo disso, desde pequeno.
e mantive isso. E aí, né, naquele momento ali, com 18, 19 anos, né, que você tem que escolher uma profissão na sua vida, eu decidi, né, que eu queria fazer ou paleontologia ou arqueologia. Um dos dois eu ia. Tanto que eu tentei tanto entrar na faculdade de biologia quanto na faculdade de história. Acabou que eu entrei na faculdade de história, né, e aí acabei, né, já no primeiro semestre ali, já fui procurar estágio, já fui, né, me informar onde é que podia fazer arqueologia, trabalhar com isso. E logo já no meu segundo mês de faculdade, já fui parar lá no Museu da USP, né, no Museu de Arqueologia da USP, já encontrei com o Eduardo Neves ali, que era quem estava pegando estagiário, que me levou para a Amazônia e desde então tô. Desde então nunca mais saí, né? Há 22 anos já trabalhando aí na Amazônia, né? Cara, maravilhoso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pelo trabalho, inclusive, também. Que, olha, a gente precisa de mais gente, assim, fazendo esse trabalho, porque é fantástico, fenomenal, assim. Eu fico muito grato, assim. Eu acho que o que a gente conseguiu conversar por aqui pode ter esclarecido muita coisa pra muita gente aí que também tem esse interesse. Espero que um dia alguém saia da faculdade e fale assim, ó, eu vi um vídeo uma vez, um pessoal de arqueologia conversando, e aí fui fazer arqueologia. Se tudo der certo, vamos rezar. Mas enfim, eu tô muito feliz que a gente conseguiu ter esse encontro, conseguir esclarecer essas coisas. Eu acho que conseguiu também dar um gás a mais aí pra quem tivesse interesse ou de seguir, ou de pelo menos se aproximar da área pra saber mais de tudo que tá acontecendo. E é isso, gente. Queria muito agradecer a vocês. Se vocês quiserem deixar um recado final aí, algum... Pode ser pessoal, pode ser um spoiler de alguma coisa, pode ser o que vocês acharem pertinente aí, o espaço é de vocês. Nós ficamos contentes, né, por causa que a pesquisa nesses últimos 10 anos, né, que o caso aí que esteve à frente do laboratório, então aqui é como se fosse essa região uma última fronteira arqueológica. Então, a gente sabia muitas notícias, né, sobre muitas pessoas vivendo, muita diversidade sociocultural, mas isso ficava no campo dos relatos. Então, a partir de 2015, nós chegamos aqui, o caso chegou um mês antes, eu acho, ou 2 meses. Então, começamos já havia trabalhos pretéritos, né? Tem outros colegas que trabalharam anteriormente, mas a partir de 2015, eu acho que foi uma espécie de virada arqueológica aqui no Médio Solimões. Então, agora, nós temos uma visão muito mais ampla, né, do que era antes de 2015 e o que é agora e o que pode vir a ser, né? Inclusive, o caso pode até falar aí, Excel, digamos assim, um estraga prazer, né? Até um laboratório novo de arqueologia, mas o caso pode falar disso aí. Bom, acho que é basicamente isso, né? A gente, né, estamos há 10 anos aí nessa batalha, né? E sempre tentando, né, lutar aí contra o tempo, né? Para tentar investigar cada vez mais, procurar mais vestígios, mais informações, tentar repassar essas informações para as outras pessoas, passar adiante também, né? Porque fazer pesquisa para ficar só nesse mundo acadêmico científico também, né? A gente não vê sentido nenhum, né, se ele não tiver algum papel mais social, mais educativo também. Então, trazer um pouco disso também para a população, né? Então, acho que nos últimos 10 anos a gente tem tentado investir muito nisso. Ao mesmo tempo que a gente faz pesquisa, a gente também tenta divulgar o máximo possível, né? Então, né, primeiramente também já agradecer você, né, por estar, né, por ser também por estar divulgando, né, essa parte da pesquisa arqueológica, né? Inclusive as pesquisas que a gente tem feito também, que acho que isso ajuda muito, né? E justamente quem sabe nisso, né? De tentar empolgar as pessoas, de ter mais, né, jovens aí empolgados que queiram fazer arqueologia, né? Que queiram explorar a Amazônia, né? E que queiram vir investigar, né, esse passado amazônico. E é isso. E se tudo der certo, né? A gente tem um espaço ali, mas ele é meio limitado, né? Um espaço físico ali para a gente trabalhar. Mas se tudo der certo ali pelo Instituto Mamirauá, vai ter um novo laboratório, um novo espaço ali, né, que vai ser construído, e aí acho que a gente vai conseguir expandir cada vez mais nossa pesquisa, porque é isso, a gente também precisa de mais espaços também para poder armazenar todo esse material, né, toda essa rica cultura ancestral dos indígenas também. Eu queria agradecer, né, falar que foi muito legal o vídeo que você produziu, porque ele viralizou e várias pessoas me mandaram, e várias pessoas mandaram para outros amigos que me mandaram. Foi uma coisa assim, muito legal. E também eu queria agradecer muito as pessoas daqui. Como eu falei, eu fui formada em arqueologia pelo Nordeste, muito focada pelo Nordeste,
E eu aprendi arqueologia amazônica com as pessoas aqui da Amazônia, com os ribeirinhos, indígenas, com as pessoas da cidade de Tefé, que eles são os meus professores, assim, eu aprendi arqueologia amazônica com eles. Então, eu queria aproveitar esse espaço para agradecer a todas as pessoas daqui, tanto as pessoas do passado como as pessoas do presente, que muito me ensinam. Perfeito, gente. Muito obrigado.